algumas perguntas. Você tinha levantado a mão, certo? Vocês que estão em contato com empresas, vocês enxergam que as empresas estão mais abertas, de fato, à diversidade, que elas têm realmente esse interesse em incluir toda essa diversidade? Eu acho que o número cresceu, mas existem muitos intrusos ainda. Muita gente que entendeu que diversidade é o tema, tá, a crista da onda, entendeu que é necessário falar, mas ainda não sabe por onde, e é um tema meio fácil de você copiar e colar. Mas ter isso na veia, praticar de verdade, não é uma coisa simples. E o resultado, que é o diferente do que os resultados das empresas aparecem, não é um resultado de um dia para o outro, sabe? E muitas empresas não têm, acho que, a paciência de entender que uma mudança cultural, e aí não é só da empresa, eu também falo muito com os grupos de afinidade. Eu digo, gente, a gente começou a medir, sei lá, as questões Afro-PWD, sei lá, há 5 anos. Antes não se falava disso. A gente não faz uma mudança de liderança e promove pessoas só porque são negras ou só porque são mulheres, porque a gente não quer isso. Portanto, os números não vão aparecer de uma hora para outra. Então, é preciso, ter paciência para educar. A gente estava falando ali com um colega para ouvir o outro, porque a gente não se ouve. Então, eu acho que há mais interesse genuíno, mas também há empresas que vão na crista da onda e correm um grande risco, porque, no fundo, a população, quem trabalha na empresa, sabe. Isso é marketing, isso é só ainda uma tentativa, a gente não vive isso. O que eu sempre peço, eu não gosto muito da palavra, mas, às vezes, é preciso voltar. Sabe, Henrique, aquele degrau de inclusão que começa com a tolerância? Às vezes, a gente ainda está no estágio de tolerância nas empresas. Eu estou fazendo porque tem a lei. Seja a inclusão de PCD, seja não falar, não fazer piadinha sobre LGBT. Então, às vezes, eu preciso sair do degrau de tolerância para ir crescendo pouco a pouco e chegar na inclusão. Mas tem gente fazendo um bom trabalho, né? Se eu puder só complementar, a partir da minha visão como consultor, é inegável que, nos últimos anos, a gente teve um avanço muito grande. Diversidade e inclusão são, hoje, os grandes assuntos do mercado. E isso é uma novidade completa que vem dos últimos 5 anos. No entanto, ainda há muito a ser feito, é um rascunho, né, é um trabalho incompleto, porque a gente tem dados de desigualdade imensos. A representatividade racial, de pessoas com deficiência, de mulheres em cargos de liderança, enfim, ela ainda é muito pequena. O que eu percebo é que o discurso ele tem um valor, nós somos de comunicação. Então, uma comunicação representativa, um discurso inclusivo, ele tem, sim, muito valor, mas sozinho ele não se sustenta sem as ações práticas. Eu tenho visto, na minha impressão hoje, cada vez menos empresas que apostam só no discurso, porque elas sabem que não para em pé. Você coloca um filme publicitário hoje no ar, com, sei lá, um determinado grupo social super empoderado, a pergunta que vem na sequência, o primeiro questionamento na rede social é: quantas pessoas com esse perfil trabalham aí dentro? E hoje, as pessoas têm uma capacidade muito grande de desconstruir mentiras. Então, a narrativa não fica sozinha. Nas empresas, ainda é um debate de um grupo privilegiado. Quando a gente fala de empresas que têm avançado na pauta diversidade e inclusão, quase sempre a gente está falando de multinacionais, em sua maioria de origem norte-americana, porque essas políticas vêm de lá, e com muita dificuldade para falar sobre o assunto em empresas pequenas e médias, que, no fim, são os maiores empregadores, e nas empresas brasileiras também, de forma geral. As que já têm avançado, porém, várias têm indicadores, têm metas, têm mecanismos de acompanhamento, porque elas sabem que esse é um trabalho, sim, de responsabilidade social, mas não só. Tem um outro lado que não exclui o de responsabilidade social, que é um viés de negócio muito pragmático. Diversidade e inclusão viraram assuntos tão importantes para as empresas, porque a gente sabe que hoje existem estudos que vão dizer que uma empresa inclusiva tem maiores taxas de engajamento, ela é mais inovadora, ela é mais criativa. Então, também existe um interesse de negócios muito grande aí. Você já está com o microfone na mão, né? Mais uma pergunta. Tá. Oi, eu sou Isabelle, sou de Aracaju, Sergipe, tudo bem? É uma curiosidade mesmo, assim, eu queria saber, para você, Ícaro, já que você falou que era muito difícil conseguir pautas de outras coisas, de outros âmbitos que não fossem o estereótipo, enfim, do LGBT, eu queria saber o que é que você gosta de escrever, além sobre diversidade, assim, e o que você gostaria de escrever na época. Eu acho que
aproveitar que temos sua presença aqui e saber. E para você, eu queria saber se você passa por situações de pessoas que lidam, mas você é mulher, mas você é lésbica, você não é talvez fraca como uma mulher, sei lá, uma mulher hétero, e sabe, se você passa por essas situações no seu dia a dia, que... Olha, eu vou causar talvez surpresas aqui com essa resposta, mas eu venho de uma faculdade, talvez a minha faculdade seja a única no Brasil que tenha formação com ênfase em jornalismo científico. Então, eu tive aulas com cientistas desde o primeiro ano da faculdade, que estudavam, inclusive, o projeto Genoma. Então, e eu fui esportista durante toda a minha infância e adolescência. Então, já fui goleiro, já fui levantador do time de vôlei, e a minha especialidade era atletismo, 100 metros com barreira, e salto triplo com distância. Então, se você falasse, eu gostaria muito de ser a primeira drag queen comentarista de um canal de esporte. Porque eu sou apaixonado. Ontem estava assistindo os Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos. Então, em casa, quando eu estou em casa, a televisão só está ligada em canais de esporte, porque é só o que eu assisto. Desde golfe a tudo que você imaginar, eu assisto, me interesso. Ciência eu gostaria muito. E eu tenho um canal hoje que fala sobre espiritualidade. Eu sou espírita kardecista, então, além de dar aulas de espiritismo, eu faço entrevistas com pessoas de visões de Deus diferentes e discutem a noção do que é necessário para que a nossa existência seja religada com a nossa parte divina. Então, seriam 3 vertentes que eu gostaria muito de fazer, que é esporte, ciência e religião. Olha só, eu não tenho passado por situações difíceis nessa missão que eu tenho, sabe? Eu tenho hoje 12 mil seguidores no LinkedIn. E eu escrevo todos os dias, não é, Rick? Todo dia eu tenho alguma coisa para contar que a gente fez na IBM. E às vezes tem tantas, e dizem que eu não posso colocar mais de 2 coisas no mesmo dia, que eu guardo numa fila de espera. Às vezes eu lanço até atrasado, mas é verdade. E você sabe que eu nunca recebi, de verdade, uma crítica, alguém dizendo isso não é verdade, ou você está num lugar de fala que não te pertence, mas já aconteceu uma coisa interessante. Quando nós fizemos o primeiro Black Women in Tech, só para meninas negras, um funcionário branco abriu uma denúncia, num canal de denúncias que a gente tem, dizendo que ele sentia que a filha dele estava sendo discriminada, porque o programa Black in Tech era só para meninas negras, de coletivos negros da periferia. E ele não via a filha dele naquele cenário. Eu confesso para vocês que eu sou um pouco temperamental. E, às vezes, tem coisas que eu leio, óbvio, eu tenho um lugar, né, as pessoas me conhecem, no mundo empresarial, eu acabo sendo uma referência para o tema de diversidade, então eu preciso ser muito cautelosa naquilo que eu digo, nas opiniões que eu dou, né, Rick? É um papel importante que eu tenho. E eu percebi isso já. Então, eu fiz assim, eu escrevi um montão de coisa no Word, aí eu apaguei, coloquei, despejei a mágoa e depois eu escrevi uma carta educativa para ele, porque essa pessoa não entendeu que o fato de ele já trabalhar na IBM, minha empresa global, há tanto tempo, e ter filhas brancas, já colocavam essas meninas numa situação que as meninas que nós estávamos recebendo ali não estavam nessa posição. Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, a Manu, que é uma das meninas que faz parte de um projeto da periferia aqui da Zona Sul, chamado Projeto Meninas Negras. Que nome lindo! É isso que é o projeto. São 15 ou 16 meninas que trabalham, que recebem mentoria de algumas pessoas, que trabalham elas mesmas voltando para a comunidade, algumas atividades. E a Manu, quando foi a primeira vez na IBM, não queria ir. Ela olhava para aquele nosso prédio na 23 de maio e dizia assim: que empresa é essa? Porque eu me disseram outro dia que aquele prédio da IBM parece um mainframe, que é um dos computadores, né, mais conhecidos da IBM. E ela disse: esse lugar não é para mim, eu não vou nesse encontro, que era o Black Women in Tech. E aí ela foi convencida a ir, se apaixonou, viu mulheres protagonistas negras à frente, ali não era nem um palco, umas cadeiras, conversando com a gente, e ela tentou ser jovem aprendiz. Não foi aprovada por alguma razão em um dos testes. E nós oferecemos para ela, então, uma mentoria. A líder da comunidade negra da IBM passou a ser mentora dela nos próximos 6 meses. A Manu tentou novamente, hoje está trabalhando na IBM como jovem aprendiz, já está no 9º mês de contrato.
E ela não sabe ainda, mas a história dela foi escolhida para um depoimento em Nova York. E ela deve ir para lá. A gente está preparando como é que a gente vai tirar o passaporte dessa menina pela primeira vez, o visto americano, para ela contar essa história dela, sabe, de perseverança e de virada de jogo com uma mentoria, né? Legal. Alguém que estendeu Como a mão. impactou positivamente a vida de alguém, né? Você tem uma pergunta? Sim. Antes, eu queria só parabenizar. Acho que é importante esse momento, sobretudo por ver que a questão da diversidade está sendo colocada em prática, porque eu acho que esse discurso ele é muito posto, mas ele efetivamente ele não está sendo posto em alguns lugares. Antes disso, também, para além da parabenização, eu tinha algumas ressalvas ou algumas correções que eu acho importante fazer, sobretudo para os meus companheiros jornalistas. Assim. Bom, meu nome é Giovana, eu sou de Belo Horizonte, eu sou uma travesti negra, historiadora e pesquisadora de gênero e sexualidade, trabalho também com o setor de diversidade na minha cidade e em alguns outros setores aqui. Então, uma das coisas que foi dita, que eu acho muito importante da gente repensar, que é sobre como a gente diferencia transexual de travesti. Porque eu acho que, a partir do momento que a gente fala numa questão de disforia de gênero, disforia é o quê? O incômodo com o meu corpo. E aí que não existe, tecnicamente, não existe essa questão de disforia. Quando eu afirmo isso, eu quero dizer que, enquanto mulher trans, enquanto travesti, a diferenciação não está a partir do momento daquela que quer operar ou não. Sendo nesse sentido, então, a mulher transexual, ela certamente pode sim ter um pênis entre as pernas e ela não vai se sentir nem um pouco incomodada e não vai deixar de ser menos mulher do que você, uma mulher que possui uma vagina entre as pernas, que é uma questão que é muito importante da gente ressaltar, tendo em vista que a travesti, ela ainda assim é invisibilizada por diversos motivos. E pensando também na construção desses processos historiográficos e sociais a respeito da terminologia travesti, que inclusive é uma palavra que só existe dentro da América Latina, é importante a gente ressaltar que de fato é a travesti, que a gente não pode passar por esse processo de invisibilização dentro do movimento, sabe? Eu acho que, ainda que eu entenda todas as questões que atravessam a idade e o contexto histórico que determinadas pessoas estavam inseridas, não existe mais a reprodução de termos que não são usados, porque, afinal de contas, eu não estou tratando de uma persona, eu não estou tratando de uma manifestação artística, eu estou tratando de uma identidade de gênero, eu estou tratando com uma mulher que é a travesti. Então, é a travesti, não ou a travesti. É a travesti, em hipótese alguma, será o. Outra coisa que eu acho muito importante ressaltar, e eu também queria saber, a respeito, mais especificamente agora, a pergunta, eu queria saber também, para além dessa questão de invisibilização, da questão drag dentro da mídia e etc., como que vocês enxergam o posicionamento da mídia a respeito da invisibilização ou da morte simbólica de travestis que é reproduzida e produzida pelo jornalismo nacionalmente. Melhor dizendo, quanto que os jornalistas eles não entendem o uso dos pronomes e eles, automaticamente, quando vão anunciar mortes de corpos travestigêneros, transexuais e travestis, fazem questão de colocar em posto um nome que não condiz a essa pessoa. Quando eu falo de nome social, não é um nome social, é um nome. Sabe? É para além da questão de nome social, e esse nome precisa de ser respeitado quando você vai construir a sua pauta, e você não vai, após a pessoa já ter morrido, trazer um nome que não é usado para designar ela. Ela existe um nome, qual ela é lida socialmente, e esse nome precisa de ser reconhecido. Então, como vocês lidam, né, e como vocês combatem essa questão em pauta, ou dentro da redação, ou dos ambientes onde vocês trabalharam, com a invisibilização, ou melhor dizendo, com a morte simbólica dessas corpas travestigêneros que o jornalismo, em sua maioria, reproduz diariamente. Basta a gente jogar travesti no Google e vai ter isso horrores. Posso começar respondendo? Eu acho importantíssimo tudo isso que você falou para a gente entender o quanto a gente precisa se desconstruir e se reeducar. Porque, como você mesmo disse, nós temos a palavra travesti na América Latina. E se você for olhar no ensinamento do dicionário Aurélio, está o travesti. Então, a gente já começa a entender que se qualquer pessoa daqui não tivesse contato e fosse procurar no cerne do radical da palavra, já estaria errado. Então, a gente precisaria entender que já no cerne da educação já está errado. Porque talvez, na definição do Aurélio, vem do ato de travestir-se como uma pessoa. Então, o travestir. Então, a gente precisa desconstruir o começo da ressignificação do que você acabou de dizer. E eu acho isso maravilhoso. Muito obrigado por ter falado isso. E é uma pena, porque
eu, enquanto jornalista, eu tenho o mesmo incômodo que você, e acho que chega a ser um pouco de asco da minha parte, confesso. Porque tudo que a gente vê relacionado a travestis vem com o pronome masculino nas matérias. Talvez porque eles usem como justificativas, porque no português do dicionário é o travesti. E aí a gente vê que existe machismo embutido, existe a falta de convivência embutida, existe a falta de empatia embutida. E mais do que artigos e essas coisas, eu volto a dizer, quando a gente olha uma classe jornalista escrevendo como escreve sobre uma população que tem, no Brasil, uma expectativa de vida de 35 anos, eu que convivo com travestis diariamente, uma das coisas que mais me chocou foi quando eu conheci uma travesti de 19 anos, e aí eu falei assim, o que você quer fazer da vida? Ela falou assim, nada, eu já tenho 19 anos. Tipo, já é mais da metade da minha vida. E eu falava, gente, é uma menina. E já está achando que está na beira da morte, porque ela só conhece a realidade de travestis sendo mortas até os 35 anos de idade. Então, é um problema estrutural, social, de humanidade até. Eu fico me perguntando até que ponto nós realmente podemos dizer que somos seres humanos. Porque a humanidade significa entender o mundo em que eu vivo, que eu coexisto com outras pessoas em pensamentos, em gostos, sabores diferentes dos meus, e da mesma maneira que eu exijo que as pessoas respeitem os meus gostos, por que eu não consigo respeitar a outra pessoa com a sua complexidade e totalidade? E aí a gente cai numa responsabilidade muito maior, porque enquanto classe jornalística, nós somos os precursores ou a ponta da faca de disseminar a informação. E às vezes a gente traz para nós um protagonismo errado de disseminar e continuar disseminando informações erradas. É a mesma coisa, eu vou fazer um paralelo, não diminuindo em nada a pergunta que você falou, só para a gente entender melhor. É a mesma coisa quando, por exemplo, suponhamos que o Ricardo cometa um crime. Você dificilmente vai ver Ricardo cometeu um crime, você vai ver homossexual cometeu um crime. Por que a sexualidade das pessoas vem à frente do nome ou do que ela fez, ainda hoje? Por que tem que colocar... claro que para a realidade que a gente precisa estudar é importantíssimo, mas eu volto a dizer, suponhamos que temos uma travesti chamada Juliana. Então, por que sempre tem que colocar na frente dela a travesti Juliana e não somente Juliana, que é o nome dela, e não limitá-la a ser travesti? Porque, no final das contas, toda vez que a gente faz isso, a gente limita a complexidade do seu ser. Você não é só uma travesti. Você tem pensamentos, você tem comportamentos, você tem uma coisa. Por que a sexualidade incomoda tanto ao ponto de sempre vir à frente das coisas? A gente já parou para pensar nisso? Se eu, no meu caso, meu nome verdadeiro não é Ícaro, meu nome é Tiago. Por que se acontecer alguma coisa comigo, tem que vir a drag, e não apenas Tiago, que é quem eu sou? Por que existem adjetivos que necessitam ser colocados para que aquilo se torne uma matéria? Sendo que a matéria em si é o que ocorreu, não o que eu sou. Então a gente precisa... o fato é o principal. Né? Então a gente precisa repensar a maneira de se fazer jornalismo, em especial relacionado às diversidades. Até que ponto eu invisibilizo aquela pessoa fazendo o que eu acho certo, que é colocando a sexualidade dela na frente do que ela é como um todo. Enquanto você falava, eu pensei aqui que a mídia que comete tantos equívocos, muitas vezes, na abordagem das vivências de pessoas trans, travestis. Por outro lado, quando a gente pensa em dados sobre violência, as estatísticas sobre violências, elas são... Não existem dados oficiais de violência contra LGBTs no Brasil, não existem. Os dados vêm justamente da imprensa, né? Os dados são levantados pelo Grupo Gay da Bahia, com base em clipping de jornal. Portanto, quando a gente fala que no Brasil acontece um assassinato de LGBT a cada 19 horas, de saída a gente fala que esse é um número provavelmente subnotificado, porque depende disso ter saído na imprensa de algum modo. Daí a gente começa a entender um pouco mais da complexidade do trabalho que vocês escolheram aí como... acho que testemunhas do próprio tempo, né? Por mais cafona que seja esse clichê, eu acho que jornalista é muito disso, né? Mais questionamentos?
Antes, deixa eu só fazer um adendo. É necessário dizer que a gente já baixou esse dado. Hoje já se fala em 16 horas, a cada 16, não a 19. E é importante, muito, 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 muito importante ressaltar isso. Que nós não temos dados, e você imagina o Brasil na grandiosidade que é. No norte e nordeste, que é tão distante daqui, vocês, alguns que são norte e nordeste, a gente não tem noção, por exemplo, de como é um homossexual no Acre, Rio Branco, nos confins do Rio Branco, se morreu, se está vivo, se está sendo... Então, assim, nós não temos mesmo esses dados. E é importante a gente perceber que, enquanto jornalista, nós deveríamos ser os primeiros a ser desconstruídos, visto que a nossa profissão nos faz aprender algo novo todo dia. E por que isso não acontece? Olá, meu nome é Evandro, sou daqui de São Paulo. Eu conheci, há uns 2 anos atrás, na Feira da Conectas Direitos Humanos, um paulistano que ele criou um site chamado... Não um site, uma página no Facebook chamada Transinformativo. Eu acompanho muitas notícias de lá sobre o mundo trans e gay, assim, mas eu queria saber de você, que foi algo que eu conversei com ele há esse tempo, muito se noticia sobre o universo de maneira violenta, que só morrem, tudo bem, esses dados devem ser mostrados para que diminua as mortes. Esse é um genocídio, podemos dizer, contra a população. E como nós, jornalistas, podemos fazer matérias mais positivas, mostrar um outro lado do negócio, né? Porque eu lembro que eu li na Universa sobre o transexual, não vou falar muito bem, desculpa, mas da KPMG. E tranquilo. Que é uma das heads da KPMG que teve a transformação e tal. E é uma matéria super positiva, porque mostrou como a empresa auxilia, como essas pessoas estão buscando novas pautas. Então, como eu, jornalista, como nós aqui, podemos tratar de uma forma mais positiva, mostrar um outro lado, um lado mais feliz, que conversamos ontem com a Leandra Leal sobre isso. Vamos mostrar mais uma coisa mais positiva sobre isso, né? Mostrar uma outra verdade. E aí, a partir da pergunta dele, do Evandro, você como jornalista pergunta, mas eu também queria trazer você para a conversa, Adri, como leitora. Né? O que você sente falta de ler na cobertura da imprensa quando o assunto é diversidade? Diga lá, Ícaro, perdão. Primeiro, a gente precisa entender que o Brasil é uma realidade muito hipócrita. É o país que mais mata travestis e transexuais e é o país que mais consome pornografia de travestis e transexuais do planeta Terra. Não sei se vocês sabiam disso. Bom, no fim das contas, eu vou ser bem sincero e direto. Como fazer para mostrar histórias de travestis felizes? Saia no campo. Vai atrás. Ao invés de ficar sentado na redação, sai atrás. Elas estão ali só esperando serem encontradas. É os jornalistas que esperam chegar até eles e não eles irem atrás delas. É simples. Eu acho que o Fábio Turci fez um trabalho excelente recentemente. Ele esteve na IBM nos entrevistando e foi tão legal, porque o Fábio, a nossa assessoria disse, olha, a Globo vai vir até aqui para fazer uma matéria de 30 minutos, 1 hora com vocês. E aí eles pediram para colocar algumas pessoas em sala e ele teria que me entrevistar e mais um aliado. Ele escolheu 6 aliados para entrevistar. Ficou 3 horas e meia com a gente na IBM. Eu saí de lá à noite. Ele filmou, para vocês terem ideia, com as luzes do prédio apagadas. Ele usou a luz da câmera para me iluminar e fazer esse trabalho que foi apresentado no... Pode falar os nomes? Claro. Foi na semana, você está fazendo referência à série de reportagens do Bom Dia Brasil. Do Bom Dia Brasil. Na semana do orgulho LGBT, né? Exato. Que virou depois um documentário que foi ao ar na Globo News. E aí, como não cabia tudo no Bom Dia Brasil, ele transformou isso num documentário, a equipe, enfim, que saiu depois no Globo News. E foi isso, o cara se interessou. E como que isso começou? Eu perguntei para ele, mas, Fábio, de onde sai esse interesse? Eu morei nos Estados Unidos com a minha esposa, nós temos amigos que são gays e fomos no casamento de alguém, os meus filhos já estão educados dentro dessa temática. E ele foi aprendendo com a gente. No final da minha entrevista, eu contei o que aconteceu, né, com os meus pais, como foi que eu me abri em casa aos 48 anos de idade. Ele olhou para mim e falou, posso te abraçar? Que história, sabe quanta coisa a gente aprendeu. E os meninos, o cameraman, o cara da iluminação, gente, eles estavam assim, ó, é um universo que não está presente na vida de vocês. É muito interessante. E eu acho que a primeira coisa é ter a mente aberta. Por isso que eu acho que essa jornada
que vocês estão participando traz tanta riqueza para vocês, porque põe à mesa todas essas discussões, né? E o que eu gostaria de ver? O Fábio trouxe isso para a gente. Ele trouxe a vida da menina lésbica, do menino gay, entrevistou o Gustavo como transexual, trouxe a visão da empresa, trouxe a visão da família, porque é uma coisa que a gente não pode desconectar. Não existe profissional sem família. Ok, você pode não ter pai e mãe, mas você tem uma vida que não se desconecta do corporativo. E eu me lembro há um tempo, quando uma das revistas procurou a gente sobre melhores empresas para trabalhar, e o Reinaldo traz uma pergunta interessante. Melhor para quem? Essa empresa é melhor para quem? É melhor para a mulher branca, heterossexual e cis? Não, ela tem que ser melhor para todo mundo. E as empresas, as revistas começaram a entender isso, e hoje os rankings já começam a incluir Olhar para a diversidade. diversidade, exato. Muito bom. Acho que você está falando muito de humanização também, né, Drica? Acho que é muito legal e algo para a gente recuperar na cobertura. Eu não sei exatamente em que momento histórico isso aconteceu, mas a gente percebe ainda de alguns jornalistas uma postura agressiva, né? Acho que presos numa ideia de eu preciso ser isenção. Às vezes a gente dá entrevista e parece que está respondendo ao interrogatório, né? É um tom agressivo, duro, uma cara fechada. Quando você está dizendo que o que te surpreendeu com o Fábio Turci foi ganhar um abraço depois de uma pauta, e que talvez isso, inclusive, pensando estrategicamente, faça você até abrir o seu coração e entregar muito mais para aquele repórter, para aquela pessoa que está dialogando com você, né? Conversem, né, em vez de fazer interrogatórios. Tem uma pergunta aqui, quantas mais a gente tem? Acabou. Tá bom, porque eu já ia pedir para ser substituído, porque eu dou aula agora às 19 horas, eu não ia poder continuar. Pessoal, eu vou pedir para os nossos convidados aqui darem as palavras finais. De todo modo, eu quero agradecer todo mundo por estar todo mundo junto aqui para a gente falar sobre comunicação, falar sobre diversidade. Espero que a mesa tenha trazido para vocês algumas reflexões e que isso apareça nas pautas, nas reportagens, nas boas conversas que vocês vão ter aí pela vida. Super obrigado pela presença. Um recadinho final aí, Ícaro. Eu não vou dar um recado final, porque eles vão embora, vocês vão ficar mais meia hora comigo. Sim. Por favor, perguntas. Estarei aqui. Então eu passo para você. Gente, foi um prazer estar aqui. Como eu disse para o Ricardo, quando as pessoas me perguntam, Dri, o que você não abriria mão num programa de diversidade? Ou que dica você dá para alguém que quer colocar um programa de diversidade na empresa sustentável? Agarra o time de comunicações. Agarra as oportunidades que você tem de estar na imprensa, porque é isso, no final das contas. Não adianta eu fazer um trabalho lindo, maravilhoso, na minha baia, compartilhar as métricas com a presidência, se ninguém vê. Então, a gente precisa de vocês. O convite que eu faço é: falem sobre diversidade, nos procurem, façam coisas que sejam verdadeiras e que, no final das contas, toquem um leitor humanamente do outro lado, né? Além da pauta, além do dinheiro que aquilo vai fornecer, como é que você pode, através da tua matéria, transformar uma vida? É meu convite. Boa noite, meu nome é Marcos. Boa noite. E rápido, eu assisti uma apresentação de TCC no último Congresso de Jornalismo Investigativo Abrage, que falava sobre um livro-reportagem chamado Transviados. Eles foram num presídio, conversaram com gays e LGBTQI+, e falaram com essas pessoas para ver como que era a realidade dessas vidas. Mas eles questionaram uma coisa que eu nunca tinha imaginado: a criminalização da homofobia. Porque como, né, o sistema penitenciário ele não é eficiente, ele não ressocializa. E aí eles questionaram essa criminalização. Qual é a sua opinião sobre isso? É um pouco complicado responder, porque você já pensa que nós temos um sistema carcerário que não funciona no Brasil, né? A gente teve uma vitória recente, você me confirma, Giovana, né? Que nós conseguimos agora uma lei em que as transexuais vão ser todas enviadas para os presídios femininos, graças a Deus. E eu posso falar um pouco pelo conhecimento de causa, porque o meu irmão mais novo foi preso, 2 vezes já, inclusive. Muito obrigado, o senhor é muito gentil. E das vezes que eu ia visitá-lo, e das humilhações que, enquanto LGBT, você tem que passar para visitar um familiar, que quando os policiais sabem que você é LGBT, mandam você tirar toda a sua roupa, fica de 4, abaixa, sobe, porque eles acham que você tem algo dentro de você. E eu perguntava para o meu irmão como era o tratamento, por exemplo, vou falar primeiro essa parte. E é um completo isolamento de quem é LGBT dentro da cadeia, ou então você precisa
ser a mulher de alguém muito forte para que nada aconteça com você. A segunda coisa que nós precisamos também pensar, eu vou dar uma reflexão mais ampla. Giovana depois me corrija, porque tem mais conhecimento do que eu em determinadas áreas. É necessário, extremamente necessário, que se tenha uma lei que criminalize a homofobia. Sim. Mas, dado tudo isso que nós conversamos hoje, dado a evolução, ou não, enquanto sociedade brasileira, até que ponto as pessoas vão utilizar essa lei de forma correta? Até que ponto, e aí é um contraponto que a gente precisa fazer, não estou deslegitimizando nada, só para a gente entender. Até que ponto um gay que assedia um homem dentro de um banheiro e leva um soco na cara vai falar é homofobia? Porque agora nós temos uma lei. Então, o meu medo é que essa lei que foi feita com a melhor das intenções para que as coisas realmente funcionem e seja criminalizado no sentido real, seja banalizada por uma série de outras questões que vão serem usadas por causa da existência dessa lei. Então a gente precisa ter muito cuidado na reflexão da lei da homofobia para entender o que as pessoas vão fazer com essa lei em mãos. Eu acho que, enquanto ser humano, a gente não precisava ter nenhum tipo de lei porque a gente deveria respeitar os outros como são. Mas como ser humano, inclusive o brasileiro em especial, aprende assim, temos que ter leis contra a homofobia, transfobia, misoginia e uma série de outras coisas. E agora fica a outra reflexão. Quando uma pessoa é presa por homofobia, o que acontece dentro da cadeia com uma pessoa dessa? E a gente só vai saber na prática. Porque como é uma lei recente, a partir do momento que as pessoas começarem a ser presas por causa disso, nós vamos começar a ter relatos do que acontece com as pessoas presas por homofobia dentro das cadeias. Então, por enquanto, é um território nebuloso, né? É uma incógnita porque a gente não sabe se vão ser tratados, por exemplo, da mesma maneira que outros crimes, serão tratados como tratam os estupradores? Não saberemos. Só o tempo vai nos dizer. De nada, imagina. Aí, oi? Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda e, bom, vou falar dos meus privilégios. Eu sou mulher, mas eu sou branca, cis, heterossexual. E, enfim, no jornalismo a gente fala sobre tudo, né? E é difícil a gente se reconhecer no papel de opressor e de racista, que a gente é, enfim. Mas como tratar das pautas desses grupos que são minorizados? Que são minorizados? De uma forma que a gente não ultrapasse limites, entende? Qual é o limite até onde a gente pode ir, não roubar protagonismos, enfim, uma recomendação geral que você pode nos dar. Primeiro, eu acho que você precisa entender na sua cabeça o que seria um limite para você, porque às vezes o que é um limite para você pode não ser para a pessoa entrevistada. E eu acho que sempre, enquanto jornalista, o diálogo é a melhor das formas. Você pode estar falando com uma pessoa LGBT da diversidade, uma minoria mais elitizada, que talvez seja até mais fácil em termos de educação, que você pode fazer a sua matéria, mostrar para ele antes de publicar, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tá fazendo alguma coisa? E quando essa pessoa é de periferia? Você precisa mais ainda ter o esforço e um exercício de conversar com ela, explicar o que ela não entender do que está escrito, se for necessário, porque uma coisa que eu aprendi na primeira semana de jornalismo, não é apenas uma caneta, você pode destruir uma vida. E uma vez destruída, você pode fazer retificações que for na matéria do dia seguinte. A vida já está destruída, não tem volta. Quantos e quantas pessoas foram acusadas de pedofilia, diretores de escola, as escolas fecharam e depois descobriram que não era nada disso. A pessoa voltou até a diretora na escola? Não foi. Então, eu sempre falei que eu queria trabalhar, por exemplo, numa super interessante da vida, por falar de ciência, porque você tem um mês para pesquisar e dar as notícias certas. Mas e quem trabalha no jornalismo diário, em que o tempo é senhor da razão e quem mostrar primeiro é que vai entrar na frente? Então você pode, em 5 minutos, fazer uma matéria, não saber absolutamente nada do que realmente aconteceu, só porque o seu chefe quer que você poste primeiro no jornal. Então, aí a gente vai entrar num contraponto. Até que ponto eu quero ser um jornalista para falar da verdade ou até que ponto eu quero ser um jornalista para burlar o sistema e mostrar na frente de todo mundo? Aí vai do caráter de cada jornalista. Obrigada.
Pode. Gostaria de fazer uma correção, se você permitir. Claro. Na verdade, não existe uma lei contra a homofobia ou LGBTfobia. No caso, o que existe é um entendimento do Supremo que equiparou a LGBTfobia junto ao Sim. crime de racismo. Então, até que o Congresso, que está omisso, aprove uma lei. Então, assim, na verdade, não existe uma lei, um entendimento que pode mudar se algum ministro, sei lá, trocarem os ministros. Sim. Então, é uma coisa muito frágil. E também falando sobre essa questão do tema do painel, como tratar LGBTs por jornalistas, né? Existem 2 manuais feitos por 2 associações, uma da Aliança Nacional e outra pela ABGLT, que trazem, tipo, é um manualzinho bem prático para jornalistas, que trazem, tipo, como tratar LGBTs, os termos corretos, como que é a melhor forma possível. Eles são bem fáceis de serem encontrados. Se vocês tiverem dúvidas e não tiverem como perguntar para a pessoa, né, às vezes vale a pena dar uma olhada nesses manuais. Então, eu vou ser bem honesto, eu sou um pouco arredio com relação a manuais, porque eu acho que a gente só aprende na prática. Porque, por exemplo, se você chegasse para mim e falasse como você gosta de ser chamado, e nesse manual está escrito A, e eu falar, de nada, esse manual não valeu de nada para você. Então, é sempre bom perguntar na fonte. Manual é teoria. Na prática que você vai saber como cada pessoa gosta de ser chamado. Às vezes, podem ter trans que gostam de ser chamado de O, não tem problema em ser chamado de O. Não que seja correto ou errado, só estou falando de como elas se sente confortável. Então, manual não diz o que cada um vai falar no dia a dia. Então, é na prática, é sendo empático, é sendo humano, é se interessando pela vida da pessoa que você está entrevistando que vai fazer a diferença. Olá, tudo Oi, bem? tudo Daniel, bom? Juiz de Fora. Estou lá mês que vem, o Miss Brasil. Tá chegando, né? Eu queria te fazer uma pergunta, fugir um pouquinho do jornalismo, se você me permitir. A gente fala muito também da questão de representação nas ficções. Eu acho que, especialmente no cinema, isso é muito comentado. Recentemente, aquele filme Uma Mulher Fantástica concorreu ao Oscar, foi muito falado sobre uma personagem trans. Eu queria saber se você acha que realmente falta uma representação maior de travestis, trans e outras minorias, e qual o impacto que isso poderia ter na sociedade brasileira, tendo em vista que, por exemplo, passa o filme do Queen e tem brasileiro vaiando no cinema só porque tem um beijo entre 2 homens. Então, assim, qual o impacto disso? Seria extremamente positivo para a gente? Como isso ajudaria a mudar um pouco desse pensamento preconceituoso do nosso país? Eu acho que, claro que ajuda. A gente vai ter agora a primeira super-heroína LGBTQ+, que é a Valkyria, né? E dizem também que talvez um Homem de Gelo venha por aí, dos X-Men, que também é LGBT. Mas a gente precisa entender que quanto mais pedaços da realidade social forem colocados naquele tubo de imagem, melhor é para se discutir. Eu vou fazer um paralelo. A importância da Pablo Vittar na vida da gente enquanto comunidade e continua sendo muito importante, porque ela fez com que as pessoas discutissem o que era ela na sala, no almoço, na janta, falar sobre a vida dela. É mulher, é trans, é homem, é isso. Discutir as coisas faz com que nós saiamos melhores do que entramos. Mesmo que as pessoas às vezes não entendam. O que a gente precisa também entender, e eu vou fazer várias reflexões agora. A gente ouve muito falar: as pessoas precisam me aceitar, as pessoas precisam me respeitar. E a gente vê uma militância que faz essas frases de cunho tatuado. E você já parou para pensar se essas mesmas pessoas estão respeitando as outras pessoas? Em que sentido? Eu conheço milhares de pessoas que se assumem para suas famílias e na semana seguinte já levam um namorado para dentro de casa para apresentar para a mãe. E o tempo que ela precisa para entender que ela vai viver um luto, porque pais e mães vivem lutos, de um filho que não vai casar com quem ela sonhava, que talvez não tenha filhos que ela queria, e isso também não é do dia para a noite. E é muito legal a gente se colocar nessa posição, porque você pensa, é muito egoísmo também da minha parte, porque eu sei o quanto demorou para eu me entender como ser humano, jogar isso para uma pessoa que não tem nada disso na realidade dela e achar que amanhã está tudo bem. Então a gente precisa entender que a humanidade também não é de lá para cá, é daqui para lá também. A gente precisa entender que, enquanto humanos, nós precisamos respeitar os espaços e também os tempos das pessoas.
E quanto mais representatividade, nós tivemos a Nani People agora, que é maravilhosa, tem agora na novela das 7, é isso? Das 9, a menina. Vai ter uma outra agora na novela das 7, e tem que ter cada vez mais, porque isso mostra que elas existem, elas pertencem à sociedade, elas convivem, porque isso sempre existiu. Não adianta mais, foi o que a Adriana falou, não adianta mais a gente tapar com a peneira e fingir que elas não existem para não ter o incômodo de ter que lidar com. Então, quanto mais informações e mais discussões a televisão trouxer, seja ela através do jornalismo, da televisão, das novelas, dos seriados, mais as pessoas começam a discutir em casa. E se não quiserem discutir, pelo menos vão começar a saber que elas existem. A coisa de não existir, de ser invisível, passa a deixar de existir. Ícaro. Oi, quem, onde? Boa noite. Oi! Tudo bom? Tudo bem? Eu sou Luiz Gustavo, de Goiânia. E acho que eu vou estar lá mês que vem, inclusive, também. Chega lá, vamos lá. Meu amor, eu sou onipresente. Eu sou praticamente o professor Charles Xavier do X-Men. Eu não sou careca à toa, alô. Olha, teve algumas pontuações que você fez que eu gostei muito. E, de alguma maneira, eu, por exemplo, como gay, mas daí estava até conversando aqui com a Scarlett, que eu fui criado, moldado em Goiás, em uma criação completamente heterossexual e que me anula enquanto gay. E eu sei a quantidade de coisas que eu preciso ficar aqui debatendo comigo mesmo. Se desconstruindo. Exato. Todos nós. E assim, existe uma coisa a respeito do respeito que você está colocando, respeito ao tempo do outro, enfim, uma série de questões que funcionam de forma dialética, né? Claro, é de pessoa por pessoa. Exato, exato. E, por exemplo, eu me lembro de uma experiência em redação que eu trabalhava para uma finalidade no impresso e me convidaram para um site da mesma empresa para fazer um blog. E eles queriam que eu discutisse diversidade no blog. Me deixaram liberado para criar o título, enfim, para escrever o que eu quisesse. Eu inventei um blog chamado Pelo Armário Afora, e ele resistiu até a segunda publicação. E quando aconteceu a segunda, eu fui convidado pela editora-chefe para poder retirar o post e colocar um mais afirmativo, e não... enfim, caçando problemas, entendeu? Entendi. E aí eu disse que, como era um trabalho voluntário, enfim, eu não faria aquilo. E eu preferiria deixar de fazer do que me sentir idiota ali escrevendo para pessoas que... Enfim, por exemplo, o site fala de maquiagens para mulheres. Então, eu falei, eu não posso fazer a cosmética aqui da diversidade. Enfim, mas eu estou falando isso porque... quando se cobra de um jornalista a postura de abraçar a causa da diversidade, não bastasse as coisas que a gente enfrenta antes da catraca da empresa, quer dizer, ainda tem minha formação, eu sou gay, eu estar lá não significaria, enfim, alguém que está representando a diversidade, na medida em que eu trago comigo um condicionamento heteronormativo. Bagagem. Exato. Chegando na empresa, eu sou sufocado por uma série de questões também, então, na verdade, o jornalista ele acaba pagando pato, digamos assim, de prejuízos anteriores, né? Uma colega nessa mesma redação foi super criticada pelos colegas porque ela usou homossexual assumido em uma matéria. E assim, isso não estava de acordo com o que a galera adotaria, simplesmente homossexual, muito embora ela também não soubesse. Exato. Enfim, há uma série de questões, óbvio que eu percebo nas nuances da sua fala, mas eu só queria colocar esse espaço incômodo que não é só para o gay, por exemplo, no meu caso, mas poderia ser alguém hétero lidando com a situação e que eu não iria tacar pedra se eu entendesse todo o contexto. E que também não perdoa, estou dizendo que, então não vamos tratar do assunto. Não é isso, aqui há muitas variáveis, né? A gente percebe um sistema de jornalismo que muitas vezes, dependendo do assunto, prefere não falar sobre, né? Isso também acontece muito. Não vamos falar sobre o assunto, né? Dentro da pauta do jornal, da redação. E você precisa também, a gente precisa aproveitar que você falou isso para entender que, enquanto jornalista, profissão jornalista, muitas vezes você tem que acabar deixando de pensar no seu eu humano, porque enquanto
transmissor do fato e da idoneidade do fato, da maneira que ocorreu, muitas vezes você tem que abafar o seu próprio eu e as suas vontades e opiniões de escrever sobre aquilo que você está vivenciando, ainda mais quando aquilo te toca. E isso talvez seja o mais difícil da profissão. É o mais difícil da profissão, é não colocar aquilo que você sabe que toca lá dentro de você. E talvez seja por isso que o jornalismo seja uma das profissões, na minha opinião, mais bonitas, porque você precisa matar a si mesmo para conseguir salvar outras pessoas. E isso é o mais bonito. E a gente também está vivendo uma era de juízes. Eu costumo dizer que a inclusão digital transformou a exclusão do caráter. É muito fácil você sentar em qualquer lugar com o seu celular, criticar a tudo e a todos como se você não tivesse nenhuma punição por isso. E a gente precisa entender o que isso afeta o jornalismo. Porque quando uma mulher, igual a sua amiga, escreveu na inocência homossexual assumido, as pessoas hoje é mais fácil apedrejar primeiro do que perguntar se ela sabia ou não. Então a gente vive muito a era de juiz. Então eu não posso permitir que você erre, mas quando eu erro eu peço idoneidade, perdão e você precisa compreender que eu errei. O que é isso então que a gente está vivendo? Quer dizer que todo mundo à minha volta não pode errar, mas eu posso. Então a gente sempre vai rodar e voltar no mesmo cerne. O que nós nos tornamos enquanto sociedade hoje em dia? O que nós fizemos com a humanidade, com a educação, com a religião? Eu posso dizer rapidamente, a gente tem um tempinho ainda, para vocês terem uma ideia um pouco da minha história. Com 5 anos de idade, que foram as minhas primeiras lembranças, eu lembro que toda semana meu pai tentava matar a minha mãe, a meus irmãos e a mim, então a gente era jogado de um muro para fora com meu pai com uma faca, com um machado e uma série de outras coisas. Minha mãe começou a beber, e com 5 anos de idade, eu dava banho na minha mãe e cuidava dos meus irmãos menores. Aos 9 anos de idade, que é muito interessante, talvez as pessoas se identifiquem aqui, quem for LGBT, a gente nunca sabe o que a gente é de dentro para fora, é de fora para dentro. Quando eu saí na rua e ouvi um viadinho, foi quando eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe, mas o que é isso? Por que me xingaram disso? Me chamaram disso? E aí eu fui entender o que eu era de fora para dentro, não de dentro para fora. Porque as pessoas que me identificam e me objetificam e me classificam em alguma coisa. Eu poderia não ser. E com 13 anos eu me assumi. E a história é muito interessante, porque dentro de casa a gente teve uma educação sexual muito liberal. E eu lembro que todas as coisas que eu sabia é que todas as mães colocavam os filhos gays para fora de casa. Então eu lembro que eu cheguei de tarde da escola, peguei aquele lençol, coloquei todas as minhas roupas, fiz a trouxinha e coloquei uma vassoura, porque se eu precisasse sair era igual do desenho, porque era a única coisa que eu tinha, não tinha mala. E aí eu esperei na janta, e os meus irmãos são 1 ano e 7 meses abaixo de mim. Então eu tinha 13, e determinada época do ano a minha irmã tinha 12, né, que era um ano só, e meu irmão tinha 10. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu queria aproveitar que está todo mundo aqui para dizer que eu sou gay. Aí aquele silêncio mortal, minha mãe calmamente colocou o garfo e a faca e falou assim, Tiago, a mamãe sabe, sempre soube. A primeira coisa que eu falei, a senhora não vai me mandar embora de casa? Ela, não. E aí eu comecei a chorar, e aquela coisa. Quando eu estava chorando, a minha irmã, eu queria aproveitar para dizer que eu sou lésbica. A primeira coisa que veio na cabeça foi, você está tirando o meu momento, garota. E não bastasse isso, a minha mãe, calmamente, não, a mamãe sabe, a mamãe sempre soube que veio um casal de filhos trocados. Então, mas agora a mamãe queria falar para vocês uma coisa, a mamãe é bissexual. A gente, o quê? E ela, então, sabe aquela tia fulana que vem em casa de vez em quando? Então, a mamãe beija ela, às vezes eu... Ah! E foi assim a minha história de se assumir. E é muito atípica. E aí, o que eu, enquanto garoto de 13 anos, fiz... já que o meu núcleo familiar me aceitava. Fui na casa de todos os tios, todas as tias, avós e avós. Oi, o que você está fazendo aqui? Vim aqui para dizer que eu sou gay. Eu quero que você ouça da minha boca. Sozinho. Não, eu fiz a minha parte. Ela não contou para a família durante um bom tempo. E aí, aconteceu uma coisa muito bizarra.
Porque a família, por parte de mãe, até hoje nunca tocou nesse assunto. Nunca perguntou se eu namoro, se eu teria um namorado, como é minha vida, como é ser gay. Nunca. E a minha família, por parte de pai, que era extremamente católica, falou a seguinte frase: você desonrou o nome da família Liberato. A partir de hoje, você não é digno de pisar nem o chão que a gente pisa. Então, se algum dia você estiver na mesma calçada que a gente, mude para o outro lado. E nunca mais olhou na minha cara. Meu avô, por parte de pai, que era o mais próximo a mim, porque eu fui o primeiro neto homem e que ele achava que iria ser o garanhão. Inclusive, aos 12 anos, me levou num prostíbulo e tentou fazer uma prostituta transar comigo à força e eu saí correndo. Me levou para ser exorcizado porque ele falou que eu tinha o demônio da luxúria dentro de mim. Com 13 anos, eu fui exorcizado por 6 freiras. E foi muito engraçado hoje, olhando para trás, porque eu estava no meio da sala com 6 freiras e a que estava comandando o exorcismo ficava fazendo assim no meu ombro, ó. Pode cair, tá? Se você quiser. Eu falei, se a senhora parar de me empurrar, quem sabe eu caia. E nada aconteceu. E aí meu avô me levou para a psicóloga. Na primeira consulta, ela falou comigo, você não tem nada de errado. Na segunda consulta, ela me deixou para fora e levou o meu avô para ser conversado. E aí o meu avô saiu e falou, nunca mais a gente volta em psicólogos porque eles não prestam. E o meu avô foi atropelado. Morreu 3 dias depois do atropelamento e, dentre todas as pessoas católicas fervorosas, a única pessoa que se dispôs a ficar com ele porque podia largar os compromissos fui eu. E nesses 3 dias eu tive uma epifania com o meu avô que baseou no discurso que eu fiz agora há pouco. Porque ali, nesses 3 dias, eu pude conversar com ele sobre quem eu era e ele pôde me dizer sobre quem ele era. E por isso que eu falo que às vezes a gente vive na nossa bolha enquanto LGBT e esquece das bolhas das pessoas que vêm de outra educação, de outros valores. E meu avô falava para mim, eu não consigo entender o que você é, porque é só isso que eu posso te dar. E como eu posso exigir do meu avô algo que ele não tem a capacidade de dar? E aí a gente fica na reflexão, o que você exige das pessoas sem saber que ela não tem essa capacidade de dar? Você vai ficar a vida inteira exigindo amor de quem não se ama? Porque para eu dar amor, eu preciso ter amor em mim. Ninguém dá ao outro aquilo que não dá a si mesmo. Talvez isso seja a chave de por que tantos relacionamentos dão errado. Porque eu coloco no outro a esperança de salvação de mim mesmo. Então a gente precisa repensar a história de humanidade. Repensar a história de o que eu espero do próximo, que eu não dou nem a mim mesmo. Porque se eu tenho uma série de drogas lícitas e ilícitas, vamos falar inclusive do açúcar, que é 70 vezes mais viciante do que a cocaína, como eu tenho o direito de falar para alguém que usa uma droga como cocaína, como heroína, se eu uso açúcar também? Como eu posso dizer para outra pessoa o que ela deve fazer da vida dela, se nem eu mesmo cuido da minha? Como eu posso dizer, enquanto jornalista, o que é certo ou o que é errado, se nem eu sei o que é isso? Então é um aprendizado diário, é um aprendizado ininterrupto. E eu volto a dizer, para mim, quando eu escolhi o jornalismo, além da minha paixão pelas palavras, a minha paixão pelo humano, e de dizer sobre o que o humano faz ou deixa de fazer, é porque eu sei que nessa profissão eu iria conseguir fazer o que eu mais amo, que é estudar todos os dias. Porque o dia que eu parar e falar, eu não preciso mais aprender sobre esse assunto, deixe de ser jornalista. Porque você não merece o cargo que você tem. Então, a gente precisa, de verdade, entender que nós, por exemplo, da minha geração, da sua, quantos anos você tem, perdão? 31? Não, a minha é um pouquinho mais. Da 5ª ou 8ª série, eu era proibido de usar o banheiro masculino. Não se falava de bullying naquela época. E todos os dias a minha escola inteira ia atrás de mim, me batendo, e eu saía correndo para chegar em casa. E a salvação para conseguir sobreviver à escola foi estudar. Então, se eu tirava 9,9, para mim era morte. Só que na hora das provas, todo mundo queria cola. Só como que eu iria dar cola para alguém que batia em mim todo dia? E eu não dava cola, e apanhava mais por não dar cola. Há um tempo atrás, a gente teve um encontro de 15 anos de formatura. Você foi? Nem eu.
por que eu vou me encontrar com as pessoas que destruíram a minha autoestima? Para que eu vou encontrar alguém que hoje pode falar assim, eu não sabia o que eu estava fazendo? Desculpa, com 13, 14, 15 anos, você já sabe que você não pode maltratar o coleguinha do lado. Então, a gente precisa entender o que é a base educacional para a formação do nosso ser humano enquanto caráter. Não é nem quanto a educação, enquanto caráter. Porque se eu sei que o livre-arbítrio existe e a salvação é individual, por que eu estou preocupado com a sua salvação? Com quem você se relaciona? Com quem eu me relaciono, cuido eu. Se eu não estou fazendo mal para ninguém aqui, ninguém tem nada a ver com isso. Só que o brasileiro vem de um cerne de fofoqueiro que, meu Deus do céu, as namoradeiras foram inventadas por causa daquelas tias dos bairros que ficam na porta olhando tudo. Então, assim, a gente precisa entender o mal que a gente causa na vida do outro pelo fato de falar sobre a vida do outro sem ele permitir que isso aconteça. E aí a gente volta a falar de empatia. Você gostaria que alguém falasse da sua vida sem você permitir? Então por que você faz isso todo dia? Por que você fala, nossa menina, você viu que fulana está isso, você está ficando com fulano? Você gostaria que fizesse isso com você? Eu volto a dizer, conviver é muito simples. São as falhas de caráter que tornam isso difícil. Porque você não consegue enxergar que você não gostaria que fizessem com você o que você está fazendo com o outro todo dia. E esse talvez seja a grande reflexão que eu queira deixar para vocês enquanto seres humanos e portadores da palavra através da caneta e hoje um teclado, porque eu venho da época da caneta. Tomem cuidado. Pensem em cada matéria que vocês forem fazer, seja ela boa ou seja ela sobre uma tragédia. Se fosse você passando por aquela situação, como você gostaria que escrevessem sobre aquele assunto ou sobre a sua vida? Porque é isso que falta hoje em dia. É apenas mais um preto pobre, periférico, vamos falar aí. Traficante é morto, não sei o quê. E as coisas que ele viveu não valem? E o que ele pensou não vale? Travesti é morta, não sei o quê, roubando. E aí? O que aconteceu para que ela tivesse só esse meio de vida? Você não vai falar nada sobre? Você não vai investigar? Você só vai apurar o fato em si? Volto a dizer aquela resposta que eu dei para você. As matérias estão todas aí, todos os dias na rua. Por que não levanta e não sai e não vai procurar? Por que não faz o diferente? Porque é muito mais fácil entregar a matéria na sua mão e você escrever daquilo que está ali. Sair da zona de conforto e fazer algo que ninguém faz todo dia que é o grande complicado, a complicação da coisa. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, no primeiro dia, eu nunca mais vou esquecer isso, a professora entrou na aula, era de... nem vou lembrar, acho que era de português. Vocês estão aqui para quê? Todas as fileiras. Todos os meninos da minha fileira, meninos e meninas, eu quero trabalhar na Globo. Eu quero ser jornalista da Globo. E eu vou fazer uma coisa muito engraçada, rapidinho, que tem 1 minuto ali. Quando eu comecei o Drag Me as a Queen, poucas pessoas sabem, mas o canal I, ele é um canal da NBC Universal, a maior rede de TV do mundo. E quando eu falo, eu apresento um programa de TV, a maioria das pessoas falam, é na Globo? Aí eu falo, não, que pena. Aí eu falo, então, mas a Globo é pequena, perto de ser funcionário da NBC Universal. Então, vai da sua referência e do que você tem de realidade de vida. Né? É a mesma coisa quando as pessoas perguntam para mim, eu acho maravilhoso, você tinha que participar do RuPaul. Mas você sabe se eu quero? Para que eu vou participar de um negócio que é uma lutando contra a outra, querendo acabar com a outra, sendo que eu participo de um programa que eu dou a mão contra as duas drag queens, que dá a mão contra a mulher e saímos melhores do que entramos? Para quê? Então, não, desculpa. Eu prefiro continuar amando o que eu estou fazendo e quando eu coloco a cabeça no travesseiro à noite, pode ter certeza que eu durmo tranquilo, porque eu sei que a minha função social está sendo feita. Eu quero... Eu quero agradecer ao convite da Galápagos, a todos vocês pela paciência de ouvir as perguntas. Queria dizer que faço muita questão, muito gosto, como dizem,
de tirar foto, conversar. Quero agradecer em especial a Giovana pelas elucidações, porque a gente sempre aprende alguma coisa todos os dias. E a melhor característica do ser humano, e a melhor característica de um ser humano é ter a capacidade de dizer: eu não sei, me ensina. Então, por favor, que vocês levem isso para a vida de vocês, e muito obrigado.